maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. Bom dia, irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Que Deus abençoe vocês. Que alegria estar de volta aqui. Quero também falar da nossa alegria em saber que pessoas estão assistindo, mesmo que não membros desta igreja, membros de outras igrejas ou membros de nenhuma igreja, mas que se interessam pela palavra de Deus. São todos muito bem-vindos. As nossas programações acontecem de quarta a sexta, oração e ação, às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, o culto matinal. E às 19h30, o culto em família. E todos são muito bem-vindos. Vamos ver os motivos de oração. Nós vamos orar pelos aniversariantes, vamos orar pelos enfermos. Quero lembrar que estaremos orando pelo pastor Carlos Novaes e sua esposa Jussara. Eles são o casal pastoral da Igreja Batista de Barão do Taquara. Vamos orar por eles, estão com Covid. Orar pela amiga da Vera, Miriam, que está com Covid. Vamos orar pela Juliana do Lailson, que está fazendo exames, precisa das nossas orações com relação à sua saúde. Vamos orar também pela família do Valnei, que são a Luciana e a Rayane, que estão também fazendo exames, estão com a saúde comprometida. Orar pelo pastor Erundino, que está hospitalizado. Orar pela Marta, Marilac, Rejane e pelo Agnello. Vamos orar também pelos profissionais de saúde. Vamos estar orando pelas autoridades do nosso país. Vamos estar orando também pelos missionários e os pastores. Quero lembrar que você pode participar dos cultos de domingo, esses cultos da manhã e da noite, quando da sua gravação no sábado, às 10 horas da manhã. Você se inscreve pelo telefone 32836047, fala com a Kátia, principalmente nas segundas, quartas e sextas, e você então se inscreve e vem aqui participar das gravações dos cultos nos sábados, às 10 horas da manhã. Você será muito bem-vindo. Agradecemos a Deus também e pedimos as bênçãos para as vidas daqueles membros da nossa igreja que têm sido dizimistas fiéis, e isso tem permitido que a igreja continue fazendo ação social, continue contribuindo com os movimentos missionários dentro e fora do Brasil, que pague todas as suas obrigações. Esses dizimistas fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, sejam ricamente abençoados. Ok? Nós temos todos esses motivos de oração, e eu quero agora convidar uma das pessoas que está aqui participando do culto, né, conosco, a Heloísa. Heloísa, vem cá. Vem, por favor, orar por mim, pedindo a Deus pela mensagem dessa manhã. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui reunidos em Tua presença, Pai, para aprender um pouco mais de Ti e ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Amém. Abençoa o pastor, Pai, e faz com que da boca dele só saiam palavras que o Senhor quer que sejam ditas. Amém. Abençoa também a família dele, Pai, e a família de todos que estão presentes aqui nesse momento. Amém.
É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Elô. Nós vamos agora cantar. O grupo de louvor vai estar cantando com vocês, cantando para o Senhor. Bom dia, querida igreja, seja muito bem-vindo, você que está em casa, você que está aqui com a gente também nessa manhã. Te convido a ficar de pé onde quer que você esteja, se assim preferir, para a gente cantar ao Senhor nessa manhã e dizer maravilhosa graça, que o Senhor seja louvado nesse dia, amém? Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, no Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, o Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Muito obrigado ao grupo de louvor. Nós vamos agora pensar nesta palavra abençoada que é a palavra de Deus, palavra que tem sempre algo a dizer ao nosso coração. Quero convidar você
a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Ok? Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 18, do capítulo 19, de 1 Reis. Título da nossa mensagem: Tem bom ânimo, o Senhor te chama. Tem bom ânimo, o Senhor te chama. Essa história que vai ser a base para a nossa mensagem de hoje é uma história bíblica bastante conhecida dos irmãos e que sempre tem algo a falar ao nosso coração. Sempre tem algo a falar ao nosso coração. História de Elias, numa batalha espiritual, física também, com os profetas de Baal. Nós vemos ali, havia um grupo de 450 profetas de Baal, e Elias, num momento histórico, um momento marcante da sua história, vence esta batalha contra 450 profetas de Baal, vence de forma cabal, e Elias, logo depois, tremendamente assediado, tremendamente ameaçado por Jezabel, que era a rainha de Israel, casada com o rei Acabe. Elias tem um momento de profunda depressão, de profundo desânimo na sua vida. E esse texto vai nos ensinar questões muito importantes sobre como Deus nos repõe o ânimo, como Deus nos fortalece diante das grandes lutas da vida. Vamos ler então 1 Reis 19, de 1 a 18. O rei Acabe fez saber à sua esposa Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos meus profetas. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar a sua vida ele se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo daquele zimbro. E eis que um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te, come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias. E 40 noites também, até Horebe, o monte de Deus. Ali, Elias entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento quebrava os montes, fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento.
Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, ou seja, um ventinho tranquilo e suave. Ouviu Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei aqui só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Esse texto fala da história de um herói da fé, Elias. Mas um homem que, depois de ter grandes vitórias na sua vida, encontrou um tempo de muito desânimo. Elias foi citado a primeira vez na Bíblia, um pouco antes, no capítulo 17, no versículo 1. Elias surgiu aqui no texto bíblico, um pouquinho antes, 17:1, que diz: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, aqui é o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias, ele começa a sua carreira profética com uma postura de grande coragem, uma postura de grande ousadia diante de um casal real de Israel, que foi considerado o pior rei de Israel, Acabe e sua esposa rainha, a sua esposa rainha, que era Jezabel. Jezabel nem sequer era israelita. Acabe, rei de Israel, ele se tornou um sacerdote pagão do deus Baal, e ele trouxe para o casamento a Jezabel, que era filha de um rei dos Sidônios, de outro povo. Tudo errado. Mas Elias teve uma vitória estrondosa diante dos profetas de Baal, mas agora Elias, profeta, homem de Deus, está se sentindo extremamente desanimado. Na realidade, a gente percebe que Elias cansou da batalha. Às vezes nós ficamos cansados. Às vezes a batalha na nossa vida é tão grande, a gente luta tanto, tantas adversidades, tantos problemas, tantas questões, sejam familiares, sejam da sociedade, sejam de saúde, e a gente acaba ficando cansado, desencorajado. Elias estava cansado, desencorajado, deprimido. E a gente precisa pensar assim: o que é que eu aprendo com essa história de Elias? O que é que essa história de Elias ensina para a minha vida? Primeiro, a gente pensa quais foram as causas do desânimo de Elias. E a gente fica pensando: puxa, mas Elias era um gigante, como é que ele chegou nessa situação? Elias era um gigante na fé. Bem, Elias, num determinado momento, a gente percebe muito claramente, ele tirou os olhos de Deus. Elias, enquanto estava com os olhos colocados em Deus, Elias estava forte, ele estava lutando além das suas forças até. Ele se dispôs a vencer uma disputa com 450 profetas que eram opositores a ele. Essa proporção, quem é que entra numa luta 1 contra 450? Ninguém. Mas Elias estava com os olhos em Deus, e ele creu que o impossível aconteceria, e aconteceu. Lembra que na história o fogo desceu do céu, queimou todo aquele altar, e todos os profetas de Baal, 450, foram destruídos.
Não tire os olhos de Deus, nunca. Não tire os olhos da confiança em Deus, nunca. Lembra o que aconteceu quando Pedro tirou os olhos de Jesus, quando ele estava andando sobre as águas? Afundou. Não tire os olhos de Deus, não tire os olhos de Jesus. O livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: pensai nas coisas do alto. Queridos, pensai nas coisas de Deus, pensai nas coisas do alto, não tirem os olhos de Deus. Quando eu tiro os olhos de Deus, as pequenas coisas começam a me atingir. Diante do que Elias tinha enfrentado com os profetas de Baal, as ameaças de Jezabel eram pequenas, mas agora ele estava sem olhos em Deus. Se eu tiro os olhos de Deus, eu começo a pensar apenas logicamente. Eu não penso espiritualmente, eu não penso no sobrenatural de Deus. Quando eu tiro os olhos de Deus, eu esqueço que Deus, através da sua palavra, prometeu em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Isso começa a soar na minha mente como um absurdo e não como uma promessa. Mantenha os olhos de Deus. Como Elias tirou os olhos de Deus, ele achou que a batalha havia terminado. Elias deu ouvidos à voz do mal. Jezabel era uma rainha terrível. Eu sei que muitas pessoas acabam seguindo determinadas novelas da televisão, e uma das emissoras de televisão tem tido novelas também com histórias bíblicas, e muito recentemente eu sei que a história de Jezabel esteve em evidência. E Jezabel era uma mulher terrível, mas era uma mulher brilhantemente inteligente para o mal. Essa mulher, ela pode ser considerada a própria manifestação de um demônio. Há uma visão teológica em que Jezabel seria, na realidade, um demônio que se manifestou naquela mulher e se manifestou pela história em muitas situações. A própria Bíblia vai falar lá em Apocalipse 2:20, dê uma passeadinha comigo, em Apocalipse 2:20, Apocalipse 2:20, que vai falar sobre a carta à igreja de Tiatira, em que o texto bíblico diz assim: tenho, porém, contra ti, contra a igreja de Tiatira, o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos. Esse texto foi escrito já dentro do primeiro século, fazendo uma citação a uma profetisa de Tiatira que teria o espírito de Jezabel. Essa mulher era uma mulher realmente terrível, impulsionada por um espírito diabólico. E Elias, num determinado momento, acabou levando a sério aquela mulher. E a gente tem que ter a consciência de que não faltarão Jezabéis procurando desmotivar a nossa vida espiritual. Não vai faltar na nossa vida Jezabéis. E a gente não pode tirar os olhos do Senhor. Jezabel era uma personificação do próprio Satanás. Elias abaixou a guarda, entrou em pânico, e ele ficou profundamente desanimado. E a gente fica pensando, quem era Jezabel diante do poder de Deus? Nada, não era nada. Elias, então, seguindo o seu caminho, a sua escada abaixo, Elias não considerou também o seu próprio cansaço e os seus próprios limites. Elias foi caminhando, foi tropeçando no seu próprio cansaço, nos seus próprios limites. Ele havia desafiado um rei, uma rainha, um reino, 450 profetas, havia desafiado 400 sacerdotes de Astarote, um pouco antes,
Ele havia lutado física e emocionalmente, espiritualmente, e agora Elias estava num misto de exaustão, confundindo exaustão com abandono de Deus. As coisas se confundiram na mente dele. Quem lida no campo da psicologia sabe que quando uma pessoa chega a um nível de estresse altíssimo, de exaustão altíssima, as emoções se misturam, o bom senso vai embora. Ele estava numa situação assim. Quais foram as consequências desse desânimo de Elias? O versículo 3 nos mostra que Elias fugiu. Aquela capacidade de enfrentamento, ela ficou alterada. Ele fugiu. A pressão era muito grande, as ameaças de Jezabel eram muitas. A luta acontecia até mesmo contra aquelas pessoas que estavam perto dele, porque Elias muitas vezes argumenta: o povo de Israel se voltou contra ti e adorou Baal. O próprio povo de Elias começou a trair a fé no Deus único. Elias, então, ele começou a fantasiar que uma fuga que poderia até mesmo ser para a morte, poderia resolver os seus problemas. Elias pede a morte. E aí a gente trata uma questão muito séria, que é a questão do suicídio. O inimigo, muitas vezes, ele vai nos levar ao desânimo e à exaustão e vai colocar na mente das pessoas que o suicídio é uma fuga aceitável. Nós temos que lutar contra isso. A Bíblia diz claramente que o Senhor é o dono da vida e da morte, não nós. Nós não somos donos, nem sequer da nossa vida. E nós temos que ter consciência disso. Não permita que essas ideias jamais estejam em volta da sua mente, circulando na sua mente. Elias fugiu para o sono, fugiu para a possibilidade de suicídio, fugiu para um outro lugar, e ele não mais enfrentou as questões da sua vida. Elias procurou, então, como nós vemos no versículo 3, Elias procurou o isolamento. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 19. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias tinha um auxiliar que andava com ele para todo lugar. Todo lugar ele levava aquele auxiliar. Era um jovem, isso era comum, haver um discípulo e um mestre. Mas Elias disse assim: olha, fica aí, eu quero ficar sozinho. Elias fugiu para a solidão. Fugiu para a solidão. Elias, então, agora está completamente frágil. E a gente pergunta, mas como é que as pessoas devem agir? Primeiro, eu quero que você lembre o que está dito em Tiago 4,7. Tiago 4,7 diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente não flerta com o pecado, a gente foge do pecado, mas a gente enfrenta o diabo. A gente enfrenta o diabo. E às vezes as pessoas invertem, elas flertam com o pecado e elas fogem do diabo. É preciso fugir do pecado e é preciso enfrentar o diabo. É preciso aprender mais da palavra de Deus. Cada dia, a palavra de Deus tem que permear a nossa mente, a nossa vida. Essa vida tão atribulada, essa vida de tantas questões difíceis, muitas vezes nos afastam do texto bíblico. Como é importante ler a palavra, estudar a palavra, orar. Não se isolar da palavra, não se isolar da presença de Deus. Eu posso dizer a você, leia bons livros de grandes autores, homens de Deus, isso fortalece você. Leia bons livros também. Agora, nunca esqueça, quem lê um livro, deixa de ler um livro. Do mesmo jeito. Porque quando você ocupa a sua vida lendo um livro, você deixou de ler outro. Por isso, leia bons livros. Não leia qualquer coisa, não veja qualquer coisa. Ponha tijolinhos na construção da sua capacidade, bons tijolinhos.
Ainda dê ouvidos a bons conselhos de amigos verdadeiros. Amigos que têm compromisso com Deus, amigos que encorajam você, amigos que encorajam você no Senhor. Não se isole. Elias chegou a um ponto de isolamento que ele foi para uma caverna, e ele entrou ali para se largar e morrer. Mas o Senhor mandou um anjo, e a Bíblia diz que o anjo o tocou. O Senhor toca a sua vida. A gente tem que ter muito cuidado sobre a quem levo os meus problemas para pedir conselhos. Muitas vezes nós pedimos conselhos a pessoas que parecem nossos amigos, mas são nossos profundos inimigos, podendo ser muitas vezes Jezabéis na nossa vida. Relacione-se para aconselhamento com pessoas que têm compromisso com Deus, que possam ser elas toque dos anjos do Senhor na sua vida. É muito importante isso. Elias, então, começou a se comparar com os outros. No versículo 4, aqui de 1 Reis 19, ele diz assim, olha, pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, o Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Elias começou a se comparar com os pais, se comparar com o povo de Israel. Elias começou a sentir pena de si mesmo. Não fique se comparando a ninguém. Nem se diminua, nem se engrandeça, comparando você com as outras pessoas. Nem se exalte, nem se diminua. Você precisa ter a sua identidade com Deus. Eu sempre lembro do pastor, um pastor que foi até o inspirador dessa mensagem aqui, pastor Ari Veloso, já falecido. Esse pastor, uma vez, era um pastor assim que tinha no seu ministério uma característica muito grande de mentorear pastores jovens, pastores iniciantes. E ele disse que uma vez um dos seus pupilos ali, um daqueles a quem ele mentoreava, disse para ele, pastor, eu queria muito pregar muito bem, eu queria pregar muito bem, eu queria pregar igual ao pastor fulano de tal, eu queria pregar como ele, e eu não consigo. E aí o pastor Ari Veloso disse para ele, meu filho, não fique se comparando com ninguém, não fique se comparando, olha, entenda o seguinte, o português que você usa não é seu, é do dicionário. O evangelho que você prega não é seu, é do Senhor. A única coisa que você tem sua é o seu jeitão. E você vai querer ter o jeitão igualzinho do outro. Você não vai ter característica nenhuma, você não vai ser nada. Deus usa a gente do nosso jeitão, desde que a gente esteja dentro da vontade dEle. Ele usa o nosso jeitão. Elias estava ali, ele começou uma mecânica de se comparar. Elias também começou a sentir pena de si mesmo. O versículo 4, quando ele diz, Senhor, me mata, toma minha alma, pois eu não sou melhor que meus pais. Elias estava tendo pena de si mesmo. O grande Elias queria até morrer. Quando a gente começa a ter pena da gente, a se diminuir, há um perigo que a gente corre, entre outros. Um grande perigo é que nós comecemos a ter inveja dos outros, inveja daquilo que os outros são, e isso é extremamente perigoso na vida. O Senhor vai nos usar como somos, com o que somos, do jeitão que temos. Nós não precisamos nos comparar a ninguém, é Deus pessoal. Quando eu me acho uma vítima, também há um grande perigo. Quando eu começo a me vitimizar, eu começo, tendo pena de mim, a não me corrigir mais. Eu não me corrijo. Eu começo a delegar a minha responsabilidade para os outros, para a situação, para a pandemia, e eu começo a delegar responsabilidade. Eu não tenho que ter pena de mim. Eu tenho que entender que o Senhor me fez, que o Senhor não tem filhos preferidos, Ele me ama também, e que o Senhor vai me usar do meu jeitão, do meu jeitão.
E aí a gente vai caminhando para o fim, vendo como é que Deus, então, encorajou a Elias. Nós vamos lendo alguns versículos. Versículo 4 e 5. Diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. O versículo 5 diz que deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e disse: levanta-te. Sabe, uma das formas que Deus ajudou muito Elias, ajudou Elias não respondendo positivamente ao seu pedido. Às vezes Deus diz não para a gente, e isso é o maior benefício que nós podemos ter. Elias pediu: Senhor, me dá a morte. Seria uma tragédia se Deus atendesse a todas as nossas orações, porque nós oramos muito mal, tantas vezes, pedimos tanta coisa que não nos será boa. Mas o Senhor negou a morte a Elias. Então, ele respondeu a sua oração de uma forma negativa, mas isso abençoou a Elias. Outra forma que Deus usou para ajudar Elias, ele fez o seguinte: ele tratou do seu corpo, ele tratou das suas emoções. Elias estava exausto, Elias estava cansado. E o texto aqui do versículo 5 ao versículo 8 diz: deitou Elias, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água, comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. O Senhor tratou o seu corpo, deu a ele comida, deu a ele descanso. O Senhor tratou a sua alma quando o anjo tocou. E o Senhor também abençoou Elias quando trouxe à mente de Elias a realidade da vida. O texto do versículo 7 diz assim: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Longo. Nós temos a ideia de sempre dizer assim: Senhor, abrevia o meu sofrimento, Senhor, acaba com essa pandemia, Senhor, acaba com a minha doença, Senhor, acaba com a minha falta de dinheiro, Senhor, acaba com o meu problema. Às vezes o Senhor vai nos dizer: meu filho, te prepara, porque a situação vai ser longa. Aguenta o tranco. Aguenta o tranco, porque essa situação longa também vai ser o processo de ensino na sua vida. O processo pedagógico que vai transformar você realmente num servo fiel. O Senhor nos traz a realidade. O Senhor alimentou o corpo de Elias. O Senhor alimentou o espírito de Elias. O Senhor trouxe realidade. E é interessante que nós não vemos em nenhum momento nesse texto Deus dando uma bronca em Elias, mas Deus encorajando, alimentando, dando descanso, dando realidade em amor a Elias. Mas o texto vai caminhando e a gente vê que após o anjo ter dado água, alimento, descanso, encorajado, tocado nele, Deus desafiou Elias. Deus desafiou a mente de Elias. E entenda isso, Deus nos desafia durante toda a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não queremos entender os desafios de Elias, nós queremos ignorar, ou melhor, os desafios de Deus. Mas veja o que fez aqui do versículo 9 ao versículo 13, o grande desafio de Deus. Ali entrou numa caverna Elias, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só.
procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. O Senhor deu uma ordem a Elias, colocou Elias num determinado lugar, e aí aconteceu os seguintes fenômenos. Eis que passava o Senhor estava ali, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as rochas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo. O cício é aquele ventinho leve que sai rolando as folhas na calçada, sabe aquele ventinho? Um cício tranquilo, suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor desafiou Elias de várias formas. Desafiou através de um vento fortíssimo que rachava os montes, quebrava as pedras. Desafiou através de um fogo tremendo, de um terremoto tremendo. Mas a Bíblia diz que ele não estava ali. Mas a gente percebe que essas manifestações eram as manifestações em que Elias esperava, ou desejava, ou pretendia que Deus estivesse nelas. Não era a vontade de Deus estar naquelas manifestações meteorológicas, mas era a expectativa de Elias. Às vezes nós temos expectativas com relação a Deus que não são a vontade de Deus. E nós queremos que Ele esteja naquelas manifestações que nós queremos. Mas Deus é soberano, Ele vai se manifestar no tempo dEle, da forma dEle. E nos resta ter a sensibilidade de perceber. Às vezes nós queremos que Deus se manifeste num fogo que desce do céu. Queima, Senhor. Né? Tem gente que fala uns negócios assim. Às vezes nós queremos que Deus se manifeste no nosso enriquecimento material. Senhor, se manifesta, me dá prosperidade. Às vezes nós queremos que o Senhor se manifeste no atendimento de um desejo nosso. Mas o Senhor se manifesta na vontade soberana dEle, que às vezes não atende às nossas expectativas. O Senhor se manifestou num ventinho suave. O Senhor desafiou a mente de Elias. E o Senhor ainda disse assim, na última frase: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias foi desafiado. É interessante que novamente Deus não acusou Elias. Deus não agiu de forma violenta com Elias. Deus apenas cuidou dele e Deus o desafiou. Mas o texto vai caminhando para o fim, nos versículos 15 e 18, nós vemos, depois de pensar, Deus me desafia todos os dias, Deus me desafia a fazer a sua vontade, Deus me desafia a fazer a sua obra, e o que é que eu tenho feito com os desafios que Deus lança para mim? O que é que eu tenho feito? A ponto do Senhor perguntar para a gente: querido, o que é que você está fazendo aqui? Qual é a sua? O que é que você está fazendo aqui? Está esperando ver vento quebrar pedra? Está esperando ver fogo descer do céu? Está esperando ver terremoto? Eu estou aqui em todas as coisas, até nos ventinhos suaves. Eu estou aqui. O que é que você está fazendo aqui? Deus então lhe deu uma nova razão para viver. Aquele Elias que estava ali amedrontado, deprimido, exausto, depois de ter sido tratado por Deus física, espiritualmente, psicologicamente, depois de ter sido trazido à realidade do desafio que era a sua vida, aí o Senhor dá a ele uma nova missão. Versículos 15 a 18. E diz assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria.
A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Deus deu uma nova razão de viver a Elias. Deus deu uma nova missão a Elias. E a gente precisa entender que Deus tem uma razão de viver para cada um de nós. E Deus tem também uma missão para cada um de nós. Alguém pode dizer assim, mas eu já estou muito velho. Deus deu o desafio a Moisés para conduzir o povo do Egito para a terra prometida, e Moisés tinha 80 anos quando isso aconteceu. 80. Ninguém é velho, ninguém é fraco, ninguém é incapaz quando os olhos estão em Deus. Porque Deus tem um desafio na medida, no tamanho certo da sua possibilidade de obedecê-lo, para todos nós. Fechando esta palavra, eu fico perguntando para mim e para vocês, como é que vai a nossa jornada espiritual? Como é que vai a nossa jornada de vida diante de Deus? Animada ou desanimada? Eu fico perguntando para nós temos levado Deus a sério na nossa vida? Nós temos colocado os olhos em Deus? Nós temos dado a Deus a sua merecida prioridade? Nós temos mantido os olhos em Deus, confiando nele, ou temos mantido os olhos em Jezabel? Quem é a Jezabel do nosso tempo? Quem é o espírito maligno do nosso tempo? Cada um tem uma Jezabel aí, batendo a porta da sua vida. E elas estão aí mesmo. Quem é a Jezabel? Põe os olhos em Jezabel ou põe os olhos em Deus? Quando você conhece a palavra de Deus, você conversa com Ele, você ouve a sua voz. Quando você ora a Deus, você fala com Ele. E aí a gente tem pensado assim, como é que eu tenho me colocado diante dos desafios da vida? Eu fujo ou eu enfrento? Eu me isolo ou eu me chego à igreja, me chego aos meus irmãos, me chego ao cumprimento do desafio? Uma coisa eu posso afirmar para você, da mesma maneira que Deus cuidou de Elias, Deus vai cuidar de você. Deus está pronto a cuidar de você. Ele não quer acusar você como não acusou Elias, Ele não quer destruir você como não destruiu Elias. O Senhor quer ajudar você e quer desafiar você. Desafiar. Deus quer lhe dar uma nova missão a cada dia. Mas cada dia, pastor, às vezes é a continuidade da missão do dia anterior. Nós temos missões que duram dezenas de anos na nossa vida, né? Quem é mãe sabe que tem uma missão aí de 20 anos, cuidando de filho, né? Orientando. Outras missões são mais curtas, outras missões são mais longas, mas o Senhor nos dá missões, desafios novos, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos fazer como no Novo Testamento nos indicou o apóstolo Paulo. E eu vou convidar você para que faça esse último movimento hoje aí na Palavra de Deus. Venha comigo a Filipenses 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, versículos 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que eu quero dizer a você hoje é: anime-se, renove seus propósitos diante de Deus, ponha seus olhos de Deus e não permita que os seus olhos fiquem focados em nenhuma Jezabel que se avizinhe de você. Tem bom ânimo,
O Senhor te chama, o Senhor te dá uma missão. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, que Deus renove as nossas forças e a nossa confiança no que Deus tem para nós. Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falsas ideias, tantas vezes, as nossas fragilidades. Tem misericórdia, Senhor. Quero suplicar que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos apresente a missão, o desafio que tem para nós todos os dias, nos dê coragem para seguir em direção ao alvo que o Senhor nos propôs. Senhor, fortalece a sua igreja, fortalece a Igreja Batista da Freguesia. Senhor, fortalece as famílias que compõem a Igreja Batista da Freguesia. Senhor, fortalece a nossa saúde, mas principalmente, Senhor, fortalece e aviva a nossa fé. Que nós possamos, Senhor, ser pessoas que levam o ânimo também para aqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos ser emissários da Tua Palavra. Que nós possamos ser emissários, Senhor, da esperança. Nem que seja naquele cício suave, naquele ventinho suave na nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor também está ali. Tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música para encerrar este culto desta manhã. Amém. Que tenhamos bom ânimo. Te convido a ficar de pé novamente, aqui ou na sua casa, onde você estiver, para a gente cantar ao Senhor. É o teu povo aqui presente ou presente em qualquer lugar, unido através do teu amor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor usa de diversas formas para nos motivar, Deus. Independente de circunstância, independente de preocupação, de aflição, que nós possamos manter nossos olhos em Ti, Pai. Possamos manter nossos olhos naquilo que o Senhor tem para nós e na esperança, Senhor, que é em Ti, Pai.
Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado dessa nação, Pai, apesar de tudo, apesar do sofrimento, apesar de tantas coisas que acontecem que nos deixam tão entristecidos por algumas razões, Senhor, mas muito obrigado porque o Senhor tem cuidado, Pai, cuidado do teu povo, Senhor, que mais e mais pessoas possam conhecer o teu amor e sentir essa segurança que a gente tem em ti, Senhor, essa paz que excede todo o entendimento, Pai. Muito obrigado por esse culto, Pai, pela mensagem que foi pregada nessa manhã, que o Senhor possa cuidar de nós, Pai, e que teu povo possa em breve estar presente como sempre esteve, Pai, louvando ao Senhor junto, numa só voz, ouvindo a tua mensagem, Senhor, nos abraçando e aproveitando o momento na tua casa, Senhor Deus. Acho que possamos lembrar que continuamos sendo igreja onde quer que estejamos, através do teu amor e através do teu Filho, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos por isso e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então estamos encerrando o nosso culto dessa manhã, convidando você a estar aqui também à noite, acompanhando aí no canal do YouTube. Te convido a curtir esse vídeo, dar o like no vídeo, ajuda muito a gente também. E caso você não tenha se inscrito no canal ainda, clica aí no inscrever, estamos chegando quase a 300 inscritos, e é bem bacana a gente estar com essa crescente no YouTube, que alcança não só os irmãos aqui da Igreja Batista da Freguesia, mas você que está aí espalhado pela face da terra e pode acompanhar também essa mensagem, tá bom? Fique com Deus e até mais tarde às 19h30.